uma vez, era uma vez, era uma vez. Era uma vez, era uma vez, era uma vez. Era uma vez, era uma vez, era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Era uma. Bom dia, boa tarde, boa noite, você, caçador de experiências memoráveis. Você que com certeza sentiu nossa falta, porque já acabou a primeira temporada do Era Uma Vez Podcast. Estamos aqui começando num lugar completamente novo, dessa vez em casa, na Casa da Era, aqui em São Paulo, escritório novo, ó, cheirinho de novo, essa segunda temporada. E claro, a gente precisa dizer para vocês como foi a primeira temporada. Foram mais de 100 horas ouvidas no Spotify Brasil, mais de 200 mil visualizações no YouTube, galgadas view a view. Não teve influenciador bombástico falando da gente, não. Foram executivos reais aqui entrevistados. Tivemos galera da AWS, Bradesco, Nissan, IBM, enfim, a gente já começou com o pé no peito no mundo dos podcasts para falar sobre experiência do cliente, sucesso do cliente, para falar sobre negócios de maneira geral. E sempre lembrando, você sabe, eu sei, todo mundo sabe, que esse podcast é um oferecimento da Era. Era, que está no Instagram como @era.com.br e no site, adivinha só, era.com.br, a empresa que facilita a experiência do seu colaborador para impactar a experiência do seu cliente. E hoje nós vamos falar com ele, que está numa das empresas mais bombásticas aqui do Brasil, que interfere diariamente na sua vida, tem impacto real, e você com certeza já contratou a empresa dele para fazer uns transportes por aí. Sim, hoje nós vamos falar com Renan Vidal, que é diretor de sucesso do cliente da 99 Didi para a América Latina. Renan, seja muito bem-vindo ao Era Uma Vez Podcast. Você vai estrear a nossa segunda temporada. Muito obrigado, estou me sentindo um pouco com uma pressão sobre os meus ombros, mas vou fazer o meu melhor para que a gente inicie com o pé direito aqui. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo e aqui é um papo aberto. Já falei pro pessoal da Era que a gente tinha que ter uma mesinha aqui com uma cerveja e uns petiscos, que é o que falta, né, para o papo já virar um papo de bar, um papo legal. Infelizmente tem um cronômetro que impede a gente de ficar aqui por 2 horas, mas a gente vai falar sobre muita coisa legal. Boa. Renan, a gente preza muito pela experiência do cliente e pelas experiências agregadas em volta do cliente. Experiência do colaborador, experiência do palestrante quando tem um evento. E aqui no Era Uma Vez Podcast, a gente preza também pela experiência do nosso convidado, né? Legal. É a primeira vez aqui na nossa sala nova, as coisas estão se ajeitando ainda. Bem bacana o lugar, viu? Bonito, né? Parabéns. Essa pintura aqui de São Paulo, o negócio ficou chique. Mas para melhorar a sua experiência e para melhorar a experiência dos nossos convidados, a gente criou um ritual. E você sabe que rituais fazem parte de como a gente constrói a experiência do cliente. Então, por isso, para que você lembre da gente, Tá bom. nós temos um mini Renan para ficar na sua estante da 99, Puxa na vida. sua mesa, E para que não é- você olhe para a gente e lembre desse episódio memorável. Olha só que bacana, hein? E não é que parece mesmo? Muito bom, viu? Parabéns, obrigado, viu? Nós temos Adorei. nós temos uma stalker profissional, que ela vai stalkear o seu Instagram para descobrir a roupa que você usa, o óculos que você usa, qual que é o objeto que mais te identifica aí, para fazer o seu Funko. É um ícone da cultura pop. Puxa vida, hein? Adorei. Não esperava por essa, agradeço, viu? Já realmente a percepção, a perspectiva já começou lá em cima. Muito bom. Obrigado, viu, gente? Adorei. Maravilha. Então agora a gente já começa com o pé no peito, porque a primeira coisa que você me falou quando a gente foi apresentado aqui pessoalmente foi que a sua carreira não é tradicional. Sim. Então eu vou deixar com você. Por que a sua carreira não é tradicional? O que tem de diferente aí em como você começou até onde você chegou na 99 hoje? Claro. Bom, vou contar um pouquinho da minha jornada. Quando eu digo que ela é tradicional, porque eu comecei empreendendo. Eu sempre quis trabalhar por conta própria,
sempre gostei de criar coisas, inovar, e eu encontrei no empreendedorismo uma forma de poder, expor esse meu lado. Eu comecei com 17 anos, abri uma empresa voltada para smart cities, e soluções para mobilidade urbana, inclusive usando na época, 15 anos atrás, energia solar, energia eólica, então trabalhei muito com isso. Foi uma jornada de 7 anos que eu trabalhei, 7 a 8 anos mais ou menos, e puxa, esse início de empreender me trouxe muito aprendizado na vida, né. É aprendizado tanto nos elementos do que é ser um empreendedor, do que é fazer acontecer, do que é não ter os recursos, mas mesmo assim você precisa entregar o resultado. Me levou a morar alguns meses na China, me levou a conhecer vários cantos, do mundo, para desenvolver produto, pesquisar. Assim, foi uma jornada muito rica, que infelizmente teve que se encerrar. A gente às vezes aprende de uma forma dolorosa, então eu tive que pôr um fim nesse ciclo, mas foi um ciclo que me enriqueceu muito como pessoa, como profissional, e foi um ciclo que me ajudou a iniciar minha jornada, né. Então, após eu encerrar a Mauna, se chamava Mauna a empresa, eu tive que recomeçar minha vida, comecei de baixo na Nestlé, na verdade era um segmento, era uma joint venture da Nestlé, chamava DPA, que era o segmento de refrigerados, lácteos, iogurtes, e comecei, dando como analista de treinamento para segurança viária para motoristas de caminhão. Então comecei dando palestra, dando treinamento, aí tive que aprender sobre a lei 13.103, sobre tacógrafo, sobre Caramba. um monte de coisa que eu não tinha noção, e principalmente foi uma jornada que não só que me trouxe muito enriquecimento. Hoje quando eu olho para a minha jornada como um todo, a gente vai conectando os pontos, vai vendo como é bacana algumas coisas que a gente vai vivendo. Esse momento da DPA, da Nestlé, era uma jornada que chamava Rumo Seguro, era um programa de segurança, veicular. Na época a gente tinha muito acidente de trânsito, acidentes que geravam morte, e a gente tinha um slogan lá que uma vida é muito, né. Então a gente trabalhava fortemente para poder melhorar a consciência, o entendimento e reduzir o acidente de trânsito. E esse foi um momento que me ajudou a lidar muito com o público, a trabalhar muito com as pessoas, a entender as dores, a entender a realidade fora da empresa, a entender qual é a percepção, que é um ponto que é super importante, porque às vezes a gente trabalha, acha que a gente está fazendo o melhor trabalho do mundo, mas a percepção é o que conta no final das contas. Então, a gente trabalhou muito nesse aspecto e a Nestlé eu fiquei mais ou menos mais uns 7 anos lá, passei por diversos setores, setores como de logística, segurança viária, depois fui para a área de projetos, transformação digital, comercial, eh, N movimentos que foram me enriquecendo, até que finalmente eu migrei para 99, quando eu fui para assumir a área de Courier Experience, lá em 2021, quando ainda existia Food, 99 Food voltou agora, eu entrei para assumir essa cadeira, eventualmente teve uma descontinuidade do business, e aí migrei para o setor de mobility, e no setor de mobility eu tive a chance de voltar a fazer o que eu acho que eu sou melhor, que é minha fortaleza, que é criar coisas do zero, né. E aí foi quando a gente começou a desenvolver o que a gente chama de sucesso do cliente, para algumas vertentes, foi quando surgiu um modelo de comunidade, que foi um dos cases que eu comecei do zero a construir, expandimos para diversos países e que tanto ajuda vários motoristas por aí. Então, numa uma jornada mais curta, essa é um pouco da minha história, mas comecei empreendendo, por isso que eu falo que não tradicional. Geralmente a gente faz o contrário, né, a gente começa dentro de uma empresa para depois empreender, mas eu acho que isso também te trouxe, eh, uma soft skill que hoje eu acho que existe pouco no mercado, que é a capacidade de empreender dentro de uma Sim, empresa, como você disse, né, criar coisas novas, e aí criar outros modelos dentro de empresas que já estão funcionando. E aí quando você chega na 99, acho que conecta muito com o que você fez no começo com Smart Cities, mobilidade. Você falou Smart Cities, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi IBM. Eu trabalhei na IBM lá em 2000 e quase nada, quase em 1999 para lá, sim. e
eu chegava na Tutóia, né, que é o prédio da IBM aqui em São Paulo, e tinha escrito Smart Cities em tudo quanto é canto, no elevador, no banheiro, na recepção, e acho que acabou que é um conceito que acabou se perdendo, e saber que tem gente, voltando a pensar nisso hoje, ainda mais na questão de mobilidade. A gente está vendo o trânsito que a gente pegou só para chegar aqui, Sim. né, e eu não sei onde você mora, eu moro em Barueri, eu demoro sem trânsito meia hora. Hoje demorei 1h40. Então isso, eu acho que se pensar nisso e ter gente pensando nisso, é é vital para que a nossa vida em sociedade, avance. E aí, na 99 Didi, que é importante deixar claro, né, que hoje a 99 é uma empresa multinacional, né. Nacional. A Didi comprou a 99 alguns anos atrás, mas a gente mantém o nome 99 aqui no Brasil como marca estabelecida, mas globalmente a gente é Didi. Maravilha. E quando a gente fala de cliente, aqui no seu caso, o cliente que você está medindo o sucesso dele, entendendo, como pode melhorar a vida dele, a gente está falando do motorista. Exatamente, motorista. Maravilha. Esse é o meu foco. Como que você enxerga essa conexão do que você fez lá no começo e usar essas habilidades de empreendedor dentro da 99? Boa. Eu acho que o ato de empreender, ele traz alguns elementos muito importantes, né. Acho que o primeiro elemento é que você acaba virando um eu empresa bem no começo, né. Você precisa fazer tudo. Você não tem um nicho, você não é focado em uma única coisa, você precisa construir, tirar do zero. Fazer o Você negócio virar, né? fazer o negócio acontecer, então você faz o marketing, faz o preço, faz a venda, faz a entrega, faz a logística, faz tudo. Emite nota, tributário. Então, ter essa cabeça de que você não é o que você foi contratado apenas, que você tem que fazer o A e o B, mas que você pode entregar o C, o D e o F, é muito importante. Conectar os pontos. Ainda mais quando você vai para uma organização que tem diversas áreas, um ecossistema bastante complexo, com muitas pessoas, você precisa conseguir trabalhar os elementos. E geralmente a gente olha muito e fala assim: puxa, eu não tenho recurso, eu não tenho um budget, eu não tenho as habilidades. Mas não, você está rodeado de pessoas. Você está rodeado de oportunidade. Você tem que conseguir olhar aonde está o problema, aonde está a verdadeira dor e como que você pode, com os recursos que você tem, com as pessoas que estão disponíveis, com as habilidades, fazer aquilo começar a migrar. Acho que esse é um ponto. O outro ponto, o empreendedorismo, você tem que aprender a vender bem o peixe, né. Eu falo que eu sou um vendedor de ideias. Eu falo que eu gosto de ser mensurado muito pelos os nãos que eu transformo em sim. Então, essa habilidade de você conseguir posicionar, conseguir transmitir um conceito, entender que esse conceito vai resolver realmente uma dor e que essa dor tem um impacto real financeiro para a empresa que tem que pagar a conta, vai investir, mas também que gera valor para o usuário, e esse valor para o usuário se torna em valor para o negócio, é muito importante você. Então acho que esse mundo de empreender, trazendo para o mundo de corporação, me ajudou muito a construir ideias, entender muito bem a dor, vender essa dor, utilizar os recursos ao redor e fazer as coisas irem movimentando e construindo e crescendo. Uma das coisas que você disse que acho que conecta muito comigo é você conseguir fazer as coisas como empreendedor, sem um sobrenome forte atrás de você, porque você está criando a sua empresa do zero. Sim. Você consegue gerenciar melhor os recursos quando você está dentro de uma empresa que é um nome forte, que consegue abrir portas maiores no mercado para resolver esses problemas que a gente enfrenta como empreendedor, mas aí dessa vez empreendendo para dentro de casa. Sim. Vendo e analisando seu perfil, a gente vê que você fala muito sobre mentores. Eles tiveram um papel importante nessa sua transição de carreira, saindo do empreendedorismo, começando do zero na Nestlé, até chegar aqui? Até hoje você tem mentores? Tenho. Acho que esse é um ponto que todo mundo deveria buscar ter na vida, mentores. Eu durante a minha jornada na Nestlé, eu vou contar um fato curioso aqui. Eu quando encerrei minha empresa, falei: "Puxa, deu super certo todos esses anos, mas um ciclo se encerra aqui", né.
Você fica com aquele sentimento de incapacidade, de insucesso. Eu sempre tive apetite de ambição de querer vencer, de ir para frente. E quando eu entrei na Nestlé, eu falei assim: "Qual é o topo aqui? Qual é o cargo maior? Como é que eu faço para chegar lá? Como é que eu acelero a minha jornada para eu não ficar 20, 30 anos até chegar lá?", né. E tem muita gente que trabalha, trabalha, trabalha e não chega. Às vezes passa a vida toda no mesmo campo. É a maioria, né? É a maioria. E então eu comecei realmente a pensar, eu tenho o meu objetivo, mas eu preciso ter método aqui. E a gente não pode achar que a gente é o gostosão da balachita, falando a expressão popular, achando que a gente tem a resposta para tudo e que a gente consegue chegar sozinho. A gente precisa ter ajuda. Então, durante essa jornada, eu fui muito olhando quem eram as pessoas que tinham as habilidades que me faltavam, quem eram as pessoas que poderiam me ensinar na minha jornada e, principalmente, quem eram as pessoas que poderiam realmente começar a me conduzir. Acho que quando eu migrei para a área comercial, eu sabia que era uma cadeira quente, era uma posição quente, né, de bastante pressão, mas o líder de lá era um líder que eu me inspirava muito, no jeito de falar, no posicionamento, como geria a equipe, como conseguia cobrar de um jeito que não espanasse. E eu fui falar: "Poxa, eu não vou para lá para esse cara ser meu chefe, eu vou para lá para esse cara ser meu mentor mesmo. Ele vai ser meu chefe, mas eu não vou olhar para ele como um chefe, como alguém que eu vou ter que dar satisfação. Não, puxa, eu vou fazer dessa jornada algo que eu vou aprender". E tudo que eu tinha de oportunidade, que seja para almoçar, seja para estar junto, seja para observar uma reunião, como falava, como se posicionava, qual era o raciocínio, por que que ele estava cobrando isso, como ele estava cobrando. Então, esses são os pontos que a gente, às vezes, a gente tem que olhar para as pessoas e realmente ter um olhar mais clínico de: "Isso aqui é bom para mim, isso aqui não me serve. Essa pessoa tem essa habilidade, eu posso aprender com ela", e as pessoas podem acelerar essa jornada. Então você ter mentores, eu tenho mentor até hoje, e cada vez mais quando a gente vai crescendo, há coisas que a gente precisa desenvolver. Então, você está numa uma cadeira de diretor, você não trabalha mais só no operacional e tático, agora você trabalha cultura, você trabalha impacto organizacional, você trabalha desenvolvimento das pessoas. Então, esses são os elementos que a gente não tem muito bem estruturado às vezes. Você vai demonstrando. Então, quem são as pessoas que são referência nesses elementos que te falta, que você pode aprender e acelerar a sua contribuição de valor para a organização, para o seu time, né, para o ambiente que te ao seu entorno. Então, ter mentores é fundamental para todo mundo deveria ter. E eu acho que um dos pontos, que eu destacaria no que você falou, é o reconhecer o que te falta, né. Uhum. Eu acho que a gente vive numa sociedade hoje que a síndrome de Dunning-Kruger, ela domina geral, porque todo mundo acha que é bom em tudo, Sim. e não dá para ser. Não. Não dá para ser bom em tudo, e você precisa desses mentores para te direcionar de alguma forma. Esse seu líder, ele aceitou formalmente o papel de mentor? Você chegou nele e falou: "Olha, seja meu mentor", ou você só mudou a visão que você tinha dele? Eu mudei a minha visão que eu tinha dele, como eu falei, eu não vou lá para que essa pessoa seja o meu chefe, eu vou lá para que ela seja minha mentora. Então tudo que ele me falava eu recebia com bom grato, buscava entender bem o porquê ele estava me falando isso, não como um aspecto de não só para executar, mas porquê dessa linha de raciocínio, para que eu realmente pudesse aprender. Eventualmente acabei criando relação, né, criando mais amizade e eventualmente ficou meio que um passo uma um relacionamento mesmo de mentor e mentorado, né, na jornada, mas sim, eu mudei minha visão. E eu acho que as pessoas deveriam realmente olhar, eh, para as outras pessoas com um olhar mais diferente, né. A gente pode olhar: "Puxa, essa pessoa é meu chefe, que saco", né. Mas a gente também pode olhar e falar assim: "Poxa, essa pessoa tá aí, alguma coisa ela tem de bom, o que que eu posso aprender com ela?". Há chefes ruins, há chefes bons, até os ruins ensinam a gente que caminho a gente não quer seguir, A como não ser. a como não ser, a como não se posicionar. Eu acho que como você olha para a vida, como você olha, qual é o seu prisma, pode mudar muito o seu posicionamento até o seu desenvolvimento. E às vezes as pessoas ficam, envergonhadas de pedir uma mentoria, de se colocar no papel de mentorado, e acho que você traz um ponto que eu nunca cheguei a pensar antes, que é, às vezes você nem precisa fazer
esse pedido formal, se você encarar a pessoa como um mentor, eu acho muito difícil alguém. Pode existir, claro, porque existem pessoas de todos os tipos, mas você recorrer a alguém dentro da sua organização, ainda mais seu líder, né, seu chefe, e ele dizer: "Não, não vou te ajudar, não vou te ensinar como faz, como eu fiz, como eu cheguei aqui", até porque se a gente dá uma olhada em como funciona o comportamento humano, eh, isso serve até como uma forma de reconhecimento, pra quem está mentorando você. Então, é até uma forma de networking, de se aproximar das pessoas, e é muito interessante saber que uma pessoa que chegou no nível de um C-level, dizer que tinha mentores e que tem até hoje. Então tem sempre alguém que pode ensinar a gente, alguma coisa. Uma das nossas entrevistadas aqui foi a Paula Belízia, Uhum. que foi presidente da Microsoft, presidente da Apple, vice-presidente do Google e hoje ela é presidente da AWS América Latina. E um dos pontos que eu achei muito interessante sobre esse tema de mentoria é que na Microsoft, quando CEO da Microsoft Brasil, ela implementou um programa de mentoria reversa, onde ela, como CEO, era mentorada por uma estagiária. Uau! E aí você transforma a relação ali, Hum. mostrando que mesmo o CEO, mesmo a diretoria, tem coisa a aprender com a nova geração que está chegando, que muda completamente as relações de poder dentro de uma empresa e como as coisas funcionam também. Como que é hoje a sua relação com seus colaboradores, com os estagiários, com essa nova geração que está chegando? Boa. Olha, eu tenho um conceito, eh, de de uma hierarquia invertida, né. Então eu acho que o meu papel não é só liderar, trazer visão, mas é muito me colocar numa liderança servidora. Então eu sempre tento estar muito próximo do time e tento entender muito bem o ponto de vista do porquê que essas pessoas estão trazendo isso. E assim, no final do dia, quem está sentado na cadeira é que nem eu vou saindo do time e indo para o motorista. Como é que eu vou falar para o motorista o que é bom, o que não é bom, se eu não pegar o aplicativo e fazer um dia de motorista, e dirigir, fazer um dia de Você passageiro? já fez? Claro que já, Que legal. claro que já. Então assim, você precisa realmente entender as dores, entender qual é o motivo por detrás, o que que essa pessoa realmente está precisando, para que você realmente tenha o que contribuir. Então, eu acho que é sempre a gente trocar o chapéu. É eu sentar na sua cadeira, você sentar na minha, e eu viver e experienciar o que é que você está falando. Por que que você tem esse ponto de vista? Como é que eu realmente vou te gerar valor? Como é que eu vou te ajudar a você crescer? E por consequência, eu acho que quem ensina aprende 2 vezes, né. Então, eu não vejo problema nenhum nesse aspecto de eu me igualar, eu contribuir, você contribuir, que só enriquece. Cara, e isso é muito legal, porque a gente já cria aqui uma vontade em quem está assistindo de entrar na sua equipe, porque são raros Né. esses gestores que entendem os 2 papéis. E eu costumo falar isso quando, na minha palestra, eu tenho 2 palestras, uma se chama "Gente feliz dá lucro e não enche o saco". Que já vi, muito boa. Já viu? Já, Não sabia. já vi. E outra, uma nova que se chama Jurassic Boss, a era da extinção, que é justamente essa pegada da liderança. E aí eu trago a diferença entre gestor e líder. Então o gestor é aquele cara que faz gestão, é o cara dos números, é o cara da burocracia, é o cara da alocação de recursos e da alocação de pessoas em lugares estratégicos, quando, por outro lado, o líder é o cara que inspira, é o cara que mentora, é o cara que garante que a cultura esteja sendo aplicada, e geralmente esses 2 papéis estão na mesma pessoa. Sim. E é muito fácil a gente esquecer de fazer gestão. Aliás, a gente esquecer de fazer liderança e fazer só a gestão, porque é o burocrático, porque é o papel, porque é o número que você está cobrando. E aí, aqui já se cria, conhecendo melhor o seu trabalho, já se cria uma admiração, porque é difícil da gente ver, ainda mais em grandes empresas, líderes que estão preocupados com esse aspecto. Uma coisa que me chamou a atenção é você dizer que você calçou o sapato do motorista e você foi para a rua atender passageiro, levar as pessoas. Como foi essa experiência? Eh, Tem alguma história
legal? Já que o podcast Era Uma Vez, tem alguma coisa que se destacou nessa experiência de colocar a mão na massa, literalmente, e sentir as dores do seu cliente? Olha, no meu caso, foi uma experiência um pouco mais tranquila, porque eu sou da cidade do interior. Então, a minha situação não é uma cidade de grande cidade, né. Então não tem nenhum caso, assim, específico. O que é interessante de fazer, isso eu recomendo para todos os gestores, na verdade para todo mundo fazer às vezes a gente desenha um processo, a gente trilha um caminho, que a gente acha que esse caminho é o uau, né, é isso, acertei. Ou não é. Às vezes você tem que realmente ir e percorrer o que você desenhou. Ir percorrer o que você desenhou, sentir se aquilo está fazendo sentido, sentir se os usuários estão tendo essa percepção, né. Então você, quando vai para a rua, você começa a falar assim: "Puxa, tá aqui o problema, né, esse aqui é um número, mas tá aqui o problema por detrás desse número", que o número não te conta. E você só vai entender se aquilo, se essa dor real, indo para a rua, né. Onde é que acontece de verdade a guerra? É na trincheira, não é? É na trincheira. Você tem que ir lá, é onde não adianta a gente ser o, que nem eles falam, o Pentágono que faz toda a estratégia E fica sentadinho e lá. sentadinho. Não, você tem que ir pra trincheira. Você tem que ver o que que o pessoal tá sentindo, qual é a dor, quais são os problemas, qual é a rotina, para que você realmente possa entender quando alguém reclamar, do que ele está reclamando. E aí sim, você consegue desenhar uma jornada que faça mais sentido. Isso eu faço para tudo, não só para a comunidade, mas a gente também cuida da parte de aquisição de motoristas. Então, como que a gente aborda o motorista, o que que a gente tem que falar para essa pessoa, como falar, qual que é o ponto que a gente pode entender que ela está tendo de percepção que a gente tem que abordar, e assim por diante, né. Para os nossos funcionários, para os colaboradores. Então, não é só o usuário, no caso o nosso motorista, também tem um pessoal que trabalha com ele. Então você também tem que olhar para o colaborador. Isso é um ponto que eu tenho que trabalhar o máximo possível com o meu time, é trazer perspectiva, né. Puxa, não é tão mais gostoso quando você entende o porquê que você está fazendo aquilo? Não é tão mais gostoso quando você fala assim: "Puxa, o meu papel, por mais que na minha percepção é insignificante", não é. Ela tem uma contribuição, e essa contribuição vai para lá. Então, puxa, deixa eu fazer isso aqui com o maior cuidado, com o maior carinho, com a maior perfeição possível, porque eu sei que isso aqui vai gerar impacto ali. E eu sei que essas pessoas que forem impactadas vão ter realmente né, vai sentir essa percepção. Você vai melhorar a vida de alguém, né. Exato. Eu gosto muito do professor Clóvis de Barros, filósofo brasileiro, e estava preparando uma palestra que eu vou dar amanhã para o pessoal do Judiciário Uhum. Federal. Ó, Um dos pedidos do cliente é que se valorize o trabalho, de determinados representantes do judiciário que trabalham lá no backstage. E o professor Clóvis, ele fala que trabalhar é sempre quebrar o galho de alguém. sim. E o sistema que a gente vive hoje, o sistema capitalista, envolve que, uma empresa não vai contratar um colaborador, um funcionário, se ele não for necessário. Porque se ele não for necessário, é muito melhor eu guardar essa grana, é muito melhor eu investir esse dinheiro em outras frentes. Então, se existe investimento ali, nem que seja para trazer um estagiário, nem que seja para trazer um auxiliar, ou um analista, que é onde você começa a sua carreira, começar literalmente de baixo, você tem um porquê de estar ali. E aí eu acho que o desafio pode ser tentar descobrir esse porquê e como esse porquê impacta a vida do cliente lá na frente. E aí você falou também sobre jornada, que é um tema muito caro para quem trabalha com experiência do cliente, com o Uhum. sucesso do cliente. E muitas pessoas que estão assistindo a gente, ou são empreendedores, que nunca sentaram para mapear a jornada do seu cliente, ou são pessoas que querem intraempreender e olha lá na empresa e não há uma jornada mapeada do cliente, ou do cliente interno, ou do parceiro. Que dica que você daria, olhando lá para sua câmera, para esse pessoal que quer mapear a jornada e não sabe qual é o primeiro passo? O primeiro passo é que eu estava falando até agora, vai pra trincheira, vai pra rua, vê o que você está querendo que o seu cliente faça
viva, experiencie, qual que é a sua percepção, quais são os seus caminhos, para que aí sim você venha para dentro de casa e você inicie. E não pense que o que você está desenhando é fixo. Vai, implementa, testa pequeno, volta, vê qual é a rotina, vê qual é a percepção, vê o que que aquilo está te trazendo de insights, aprimora. É uma jornada contínua que você tem que ir encaixando as pecinhas, mas a minha dica crucial é: vai para a rua, vai viver a rotina. Sem isso, possivelmente você vai encontrar muita dificuldade, muita fricção no meio do caminho. Muito obrigado. Já gerou um mega corte aqui. Que hoje podcast vive de corte, É. né. Maravilhoso, Renan. Outro ponto que eu vi aqui na sua jornada, já que a gente está falando de jornada, é algo que você acredita em que a experiência do cliente, o CX, tem que evoluir para business experience. Traduz isso pra gente. Qual é essa visão? Tá, eu o porquê que eu falo disso, né, porque eu a experiência do cliente é uma parte é o que eu te falei, do valor para o usuário, esse valor para o usuário gera valor para o negócio, esse valor do negócio gera valor para uma organização, De volta às cadeias. volta às cadeias. Então a gente tem que olhar isso com muito apreço, o que que você está gerando. E a experiência, ela também precisa ser aplicada para diante do contexto que o negócio precisa, né. Não adianta a gente querer trazer uma experiência, sendo que o negócio é para um outro caminho. Às vezes, você pega, por exemplo, talvez possa estar falando uma maior besteira, mas a Amazon. A Amazon é uma jornada sem fricção. Em 2 cliques, Né. é Você eficiente. tem a compra com um clique, né, já tá tudo programado, é só Então, será que a gente ia oferecer um atendimento super caloroso e não sei o quê, se o negócio é agilidade, é você em um clique e no dia seguinte receber? É essa a experiência. Então você tem que olhar muito bem para qual é o teu business, aonde você está inserido e como, através de uma experiência, você contribui para o negócio. O negócio é o coração, né? Você faz parte desse processo. Então faça desse processo ser um alto agregador de gerar receita, de gerar impacto. Então quando eu falo de a gente migrar, realmente é mergulhar realmente no oceano, fazer parte desse ecossistema e gerar valor para o negócio, porque é o negócio que vai conseguir gerar mais valor para o usuário e assim por diante. Então eu acho que esse é um pouco da minha visão. muito legal. E aí eu te faço uma provocação Tá. pra gente ir chegando na reta final. Eu acho que a grande diferença entre mim como empreendedor na área de CX e essa galera toda que eu entrevisto, incluindo você, é que vocês estão mergulhados num negócio e vocês se tornam especialistas em como a experiência se conecta com esse negócio, né. Então, eh, entrevistei o pessoal de experiência do cliente da Nissan. O cara sabe tudo em como, melhorar a experiência do cliente na hora de escolher um carro, de comprar um carro, de sair da concessionária. No seu caso, da experiência do motorista. E você trouxe um ponto importante que é olhar para o seu negócio, né, para quem está ali empreendendo ou para quem está em outra empresa, para entender como as coisas se conectam. E quando a gente vai para esse mundo de CX, tem muitas frases prontas, muita coisa pronta que é: "Faz assim, faz assado". "Não, olha como a Disney faz". Nossa, isso me destrói. E eu estudei na Disney, eu sou aluno do Disney Institute. É animal. E dá para pegar muita coisa que a Disney faz e traduzir para o seu negócio, para o seu mercado. Essa semana passada, eu dei uma aula de experiência do cliente, mas eu acho que eu que recebi a aula, para o pessoal do mercado funerário. Ok. Outra coisa, porque eu falo de cliente feliz, acabou, caiu por terra, porque é uma galera que não vai fazer cliente feliz. Não, Ele vai fazer o cliente menos triste. sim. É uma galera que na hora que você fala de atendimento, sorrir faz mal. Que imagina, você tá numa situação que precisa contratar uma funerária e tá lá o atendente sorridente. É quase que desrespeitoso. Exato. Então, eu acho muito importante eh, essa visão de você entender o seu negócio e ver como, a experiência do cliente pode ser, corroborada, pode ser melhorada dentro
dentro do seu nicho específico. Como que você vê essas nuances, né? Você sai da felicidade para a tristeza, você aplicar a experiência e sucesso do cliente em nichos completamente diferentes. É o que eu acabei de comentar, você precisa entender muito bem o negócio que você está inserido. Para você eu falo isso, eu já perdi um pai, né, e é uma situação bastante dolorosa. E você ir, ter que passar por essa situação, realmente é uma coisa desagradável, né, alguém tá sorrindo, porque é um momento doloroso para você. Então, eu acho que a parte de empatia pelo seu usuário, você realmente entender quem é o teu público-alvo, você entender o que que esse público-alvo está esperando. Eu sempre sou uma pessoa que eu prezo muito pelo arroz e feijão bem feito. Às vezes eu falo para o meu time, é que nem você vai num restaurante super chique, buffet fantástico, lagosta, não sei o quê, vai pegar o prato tá sujo. Você simplesmente você destruiu todo o ambiente que você tinha, né, toda a experiência que você tinha. Ou vai pegar o talher tá sujo, aí você troca, o outro tá sujo. Puxa, você olha para aquilo, aquilo se desmorona. Então, eu acho que fazer o arroz e feijão muito bem feito, entender muito bem quem é o seu cliente, entender não só quem são os seus clientes, mas entender muito bem qual é a necessidade que o teu negócio está precisando, porque isso é uma coisa muito importante. As pessoas, elas querem defender muito bem o seu quadrado, mas as pessoas que crescem é porque têm uma visão ampla de o que que a organização está precisando. E como você, que é integrante dessa organização, vai ajudar a contribuir. Aí eu pego a frase que você trouxe do Clóvis, né, que trabalhar é quebrar o galho de alguém. Então, dentro de uma organização, nós precisamos quebrar o galho de alguém, de várias áreas, apoiar. Às vezes não é tão explícito como um cliente, mas tem o nosso cliente interno. Como colaborador, nós também temos essa experiência do cliente, experiência do funcionário. Então você precisa conseguir ter uma boa leitura da organização, qual é a linguagem que essa organização está falando, é a eficiência que a gente está falando? Faz sentido eu ficar falando muito de momento uau e ficar dando brinde? Esse é o momento, talvez? É outra percepção, né? É outra percepção. Então, eu acho que é um pouco de bom senso com o usuário, com a organização, e entender bem como que você faz para trafegar sem abrir mão dos dois. Você consegue fazer, a gente não precisa ser um mundo de ou, a gente pode ser e. A gente pode fazer o usuário feliz e a organização feliz. A gente só precisa conseguir encontrar qual é o elo que conecta eles, né. E para mim esse é o ciclo virtuoso que funciona. Sim, Eu costumo dizer que felicidade gera felicidade. sim. Assim como se você está num dia terrível, está num dia borocochô, você chega no escritório, tá todo mundo animado, a animação da galera não resolve o teu dia. Não. Não vai resolver o problema que você teve lá, sei lá, o cachorro morreu, terminou um relacionamento. Mas aquelas pessoas estarem bem, eleva a sua energia, você fica melhor. Então, eu acredito muito nisso, em que alegria, felicidade, bem-estar, ele passa conforme você convive, e eu posso falar de bem-estar dentro da organização, eu posso falar de bem-estar e de felicidade para a organização, para a liderança, para os colaboradores, e eu acredito nessa cadeia que você comentou, ao contrário também, que vai descendo até chegar no usuário final. Renan, estamos chegando no final do nosso papo. Esse é aquele momento que eu espero que a galera esteja fazendo "ah", é o momento Jô Soares, né. Para finalizar, É, a gente falou muito sobre o que fazer, sim. mas às vezes a jornada começa, como você comentou no começo, em entender o que não fazer. Para arrematar, última dica, galera que está trabalhando com CX, alguém que acabou de descobrir esse mercado de experiência do cliente, de sucesso do cliente, o que não fazer? Por onde não começar? Que passo em falso não dar? Qual que é o erro mortal a ser evitado? Puxa vida, que pergunta difícil essa, assim, precisava de um pouquinho de tempo. Mas eu vou falar uma coisa que eu recomendo para todo mundo. É uma frase que eu carrego muito, eu tento sempre ter no meu coração, em tudo que eu faço. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como, na vida.
Então, eu vou falar uma coisa para o que não fazer. Não faça algo que você não está encantado. Não faça algo que não te inspire. Não faça algo que não te traga perspectiva. Não faça algo que não vá contribuir para a tua vida e essa contribuição você não vai conseguir ver reflexo na vida das pessoas. Então, tenha um porquê muito forte, que eu tenho certeza que todos os obstáculos que você for passar, você vai encontrar os comos para enfrentar eles. Então, essa é a minha dica para você. Maravilha. Renan, mais uma vez, obrigado pelo papo. É incrível como quando a coisa anda, como o tempo passa rápido e a gente nem conseguiu se aprofundar em tantos detalhes, mas acho que o papo foi muito valioso. Para mim foi valiosíssimo e tenho certeza que para o pessoal em casa também. Obrigado por disponibilizar seu tempo, por vir até aqui, enfrentar o trânsito até aqui. Veio de 99? Dessa vez não, Dessa estava vez muito veio de longe. carro, tá bom, então tá bom, Hum. então tá bom. Mas que fica o incentivo para que todos venham de Por 99. favor, por favor. Mais uma vez, obrigado. E obrigado também a você que acompanhou o primeiro episódio da segunda temporada do Era Uma Vez Podcast. Eu sou Bruno Gonçalves, o seu host, sou palestrante, especialista em experiência do cliente, experiência do colaborador. E claro, esse podcast é um oferecimento da Era, a empresa que facilita os processos dentro da sua empresa, no atendimento da sua empresa e que impacta diretamente a experiência do seu cliente. Para saber mais, era.com.br, no seu navegador e também no Instagram. Eu te vejo no próximo episódio.